Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura e como estamos meditando em Mateus, hoje vamos estar lendo o capítulo 3 e o capítulo 4. Vamos estar meditando nesses dois capítulos, vamos ver o que o Senhor nos prepara através deles e vamos estar olhando aí no João Batista, que vai estar preparando o caminho para Cristo também. Vamos ver o batismo de Jesus também, ali o que fala a respeito disso. E deixo aqui minha pergunta também. Jesus necessitava de ser batizado? Era necessário ele ser batizado nas águas, como João Batista trata com ele ali o batismo? Então vamos estar olhando esse contexto aí. Eu vou estar colocando o que eu tenho conhecimento a respeito dessa situação de Cristo Jesus. Vale lembrar que até agora nós estávamos vendo a lei vinha trazendo até Cristo aí. Então, vale lembrar, e aí fica a minha pergunta: Jesus necessitava ser batizado? Mas então vamos estar meditando nesse assunto que vai estar tratando também a tentação de Cristo. Vamos ver o que a palavra nos fala através da Bíblia. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha nos revelar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vale lembrar que a palavra, o que está escrito é o que prevalece. Eu digo sempre isso, às vezes pessoas querem colocar um pouco aqui, um pouco ali, e não condiz com o que está falando o texto da palavra. Eu vou estar lendo o capítulo 3 que fala bem assim: ó. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João Batista eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Vale lembrar que este batismo de João Batista era batismo de arrependimento. Como vai se tratar depois ali, o próprio Jesus vai estar falando a respeito disso e o próprio João Batista também vai estar falando. E o Atos dos Apóstolos também vem trazendo neste contexto também que de João era o batismo de arrependimento. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto e mostrem o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmo: Abraão é o nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a paz sua mão e limpará sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Então, vale lembrar que esta palavra justiça que Jesus estava falando aqui, vamos parar e pensar o que seria essa justiça. Eu vou trazer um texto para nós estarmos só olhando rapidinho, que fica em Gálatas, capítulo 4. Eu vou estar lendo rapidinho para estar tratando desta justiça que João Batista estava falando, o próprio Cristo estava falando.
Fala bem assim no capítulo 4 de Gálatas. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Enfim, vale lembrar que aquela justiça que Cristo estava tratando é essa aí. É a lei que Cristo veio, nasceu debaixo da lei. Como é que ele ia fazer para sair da lei e estar pregando a graça? Porque nós sabemos que Cristo veio e pregou a graça. Ele veio, digamos, não falando que ele veio, digamos, ir por cima da lei. Ele veio e cumpriu na lei esse detalhe da justiça. Por isso que ele fala assim, ó, cumprir toda a justiça. Que toda a justiça seria essa? Seria a lei que ele estava. Ele entrou, nasceu na lei e saiu na graça através do batismo dele. Por isso que nós vamos ver que Jesus ele prega o reino dos céus. Ele prega o reino. Sempre foi o propósito de Cristo pregar o reino. Enfim, a salvação vem através do momento que você confessa a Cristo Jesus. Mas o reino é ganhado por esforço, como a gente vai ver no decorrer de Mateus também. Os outros evangelhos vêm tratando a mesma questão. Mas, enfim, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então era necessário o próprio João Batista estar preparando esse caminho para o Senhor, porque ali ele saiu da lei e começou a estar pregando a graça. Porque a gente vai estar olhando ali que ele vai muito de encontro. Digamos, ele cura pessoas no sábado, fala que ele é o Senhor do sábado. Enfim, tem vários detalhes ali que a gente vai estar olhando, até a própria carne também, que o povo não comia carne de animais ali. Ele vem tratando, ele vem falando, animais que eu digo porco, digamos, dá um exemplo, né? O próprio Jesus vem falando. Olha, o que contamina o homem é o que sai da boca, não o que entra, né? Então, ali ele colocou fim em todos esses detalhes aí que o povo religioso também trazia. Mas, enfim, para o povo de Israel era necessário ele estar fazendo daquele modo, porque o Senhor tinha ordenado ali por causa da questão da impureza que o Senhor tratava com eles. Mas, enfim, quando Cristo purificou todas as coisas, quem somos nós para estar menosprezando? Se Cristo purificou, está purificado. Mas enfim, no capítulo 4 ele vai estar falando sobre a tentação de Jesus. E se nós analisarmos bem também, a mesma tentação que tem Cristo aqui neste capítulo 4, Eva também passou por essa tentação lá e ela caiu. Veja só o que ele fala no capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Enfim, vale lembrá-la. Me perdoe. Vale lembrar que no Éden lá também, Eva viu que era agradável ao seu paladar aquela fruta lá que ela acabou comendo e trazendo para o próprio Adão. Mas enfim, Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu gosto desta palavra porque eu vejo que, como Cristo falou, que nós dependemos de toda a palavra. Toda a palavra que está escrita na Bíblia, nós dependemos de toda ela. Porque senão Cristo não falava dessa forma, né? Que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão para que você não tropece
em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Eu tô ainda com a tosse ainda meio chatinha. Agora a gente vai estar meditando que Jesus vai estar começando a pregar. Então, antes de Cristo passar ali pelo batismo que João trouxe para ele, antes dele passar pela, digamos assim, pela lei, como eu tinha comentado com vocês, já trouxe ali o livro de Gálatas também para mostrar que ali também está falando que Cristo veio debaixo da lei e como é que ele ia sair da lei para estar pregando a graça. Enfim, aqui a gente vai estar olhando que ele vai estar pregando o reino. Começa a pregação de Jesus a partir daqui, ó. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão. Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai, Zebedeu preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles deixaram imediatamente seu pai e o barco e o seguiram. Seguiram Jesus. Enfim, dá para entender que esses quatro ali foram os primeiros que Cristo trouxe ali, como a gente viu, o próprio Pedro ali, e fala para eles que eles seriam pescadores de almas. E vale a gente lembrar desses assuntos de pescadores, porque eu vejo assim que depois que Cristo morreu, o próprio Pedro vai a pescar, volta a pescar, depois que ele tem o entendimento, depois que Cristo ressuscita e aparece ali à beira-mar, ali pede para ele jogar a lança, as redes para o lado direito, como fala ali, que Pedro reconhece que era o Senhor e que o ministério de pescaria, de peixe mesmo, tinha acabado. E esse detalhe que Jesus fala aqui, bem provável que ele tenha lembrado, porque Cristo deixou bem claro para ele que ele seria um ministro aí dele, levar a palavra, levar o evangelho. Tanto é que Pedro teve muita revelação do próprio Deus a respeito de Cristo também. Era um homem muito ativo. Dá para entender também, falar um pouquinho de Pedro, né? Porque ele tá trazendo ele como um dos discípulos. E Pedro ali, a gente sabe muito bem que negou Jesus. Depois Jesus acertou a situação com ele, enfim. Esses detalhes a gente vai ver nesses 4 evangelhos. Mas enfim, Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que sofriam de vários males, e tormentos, endemoniados, loucos e paralíticos, e ele os curou. Grande multidão o seguia, vinda da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Vale lembrar que a lei não falava de reino, né? Eu volto a falar de lei e reino. Então, por isso que eu digo, com todas as letras, Cristo veio pregar o reino. A lei ali pregava para ressaltar o pecado. Digamos, quem estava debaixo da lei ali, digamos, estava como uma maldição, como estava debaixo do pecado mesmo. Porque hoje, se nós analisarmos, é mais difícil a gente viver na graça do que viver na lei. Como nós sabemos muito bem que a lei ali
era só penalizada se fosse pego. Se não fosse pego, continuava fazendo do mesmo jeito. E pela graça, hoje nós sabemos que o Espírito testifica e fala: olha aí, ó, você está fazendo errado. Aí você volta e se acerta. E com a lei, digamos, era olho por olho e dente por dente. Enfim, se ninguém visse você fazendo, continuava pecando, continuava transgredindo a lei, que não tinha problema nenhum. Mas se fosse pego, também morria. E hoje também, pelo Espírito também, se não viver pela graça e começar a viver de qualquer jeito, também vai morrer espiritualmente. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos meditando. Próximos capítulos a gente vai estar olhando o Sermão da Montanha. É muito bom estar meditando nesse livro que Jesus está trazendo muito ensinamento para a nossa vida. Que nem ali está escrito, ele falou, né? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.